Ninguém queria aquele cavalo. Ele mancava, estava magro, ferido e parecia sem valor. Milionários o rejeitaram. Riram dele como se fosse um fardo. Mas um homem simples enxergou o que ninguém viu. E o que aconteceu depois? Ninguém estava preparado para ver. Você acredita que tudo acontece por um motivo? Então comenta aqui. Eu acredito. Era uma daquelas manhãs de céu limpo e vento quente, em que o sol parecia castigar a terra com seus raios intensos, secando o orvalho e levantando poeira dos caminhos de terra. No coração do interior do país, onde o cheiro de pasto se mistura com o de café fresco vindo das cozinhas das fazendas, centenas de pessoas se reuniam em um campo amplo e batido, tradicionalmente usado para leilões. Não era um evento qualquer. Ali, os maiores nomes da região se encontravam. Fazendeiros abastados, donos de aras renomados, empresários influentes e curiosos endinheirados. Carros importados formavam fileiras ao longo da estrada, e os chapéus, de couro, e as botas polidas reluziam à luz do dia. A atmosfera era de competição e ostentação. Todos estavam ali para disputar os melhores cavalos, aqueles que prometiam vitórias, prêmios, fama e muito lucro. Em meio a esse mar de poder e dinheiro, destacava-se um homem de semblante tranquilo e roupas surradas. Joaquim, um pequeno fazendeiro de uma região esquecida pelas autoridades, caminhava com passos firmes, embora seus olhos denunciassem o cansaço e a pressão que carregava. Suas mãos calejadas mostravam uma vida inteira de trabalho pesado, e sua presença ali não tinha nada a ver com vaidade. Ele não buscava um campeão para se exibir. Procurava, na verdade, uma chance de mudar sua sorte. O dinheiro que levava no bolso era pouco, resultado da venda de galinhas, alguns queijos e da colaboração dos vizinhos que torciam por ele. Para Joaquim, aquele leilão representava mais que uma compra. Era uma última tentativa de manter vivo o sonho de sua pequena propriedade. Os cavalos começaram a ser apresentados. Eram animais deslumbrantes, verdadeiras esculturas vivas, musculosos, bem alimentados, com pelagens brilhantes como seda. Tinham treinadores ao lado, nomes pomposos, pedigrees detalhados anunciados com orgulho pelo leiloeiro. A cada lance, o preço subia como foguete, e os aplausos da plateia confirmavam o espírito elitista do evento. Era mais um desfile de vaidades do que um negócio, e aqueles que não podiam competir em cifras eram apenas espectadores. Então, algo inesperado aconteceu. Um cavalo magro, de olhar abatido e postura fragilizada, foi trazido ao picadeiro. Tinha uma visível cicatriz na perna dianteira esquerda e mancou levemente ao entrar. Um silêncio desconfortável tomou conta do público. Alguns riram, outros comentaram em voz alta: "Esse veio do lixão?" O leiloeiro, constrangido, tentou manter a dignidade do momento, mas era claro que ninguém estava disposto a oferecer nada por aquele animal. Foi quando Joaquim, de forma firme e calma, levantou a mão. Fez uma oferta modesta, quase simbólica. O leiloeiro repetiu, esperou, mas nenhum outro lance foi feito. O martelo bateu, encerrando a venda. Risadas ecoaram. Comentários sarcásticos voavam como flechas. Comprou um problema, dinheiro jogado fora. Mas Joaquim mantinha o olhar fixo no cavalo. Ele não via um estorvo. Via uma promessa, uma fagulha de algo maior escondido sob as costelas saltadas e o pelo opaco. Sem se importar com os olhares ou as piadas, Joaquim levou o cavalo embora, amarrado na lateral de sua carroça velha. Enquanto os outros celebravam em restaurantes caros, brindando contratos e apostas, Joaquim seguia pela estrada de terra batida, com as rodas da carroça rangendo, mas com o coração leve. Não sabia o que o futuro traria, mas sentia, no fundo da alma, que havia tomado a decisão certa. A viagem de volta foi silenciosa, marcada apenas pelo som compassado das rodas da carroça contra o solo seco e o resfolegar cansado do cavalo ao lado. Joaquim observava o animal com atenção,
como quem tenta decifrar um enigma. O cavalo, embora fraco e ferido, demonstrava uma quietude curiosa, como se sentisse que algo em sua vida havia mudado. Havia uma paz estranha naqueles olhos escuros, uma resignação que para muitos poderia parecer derrota, mas que para Joaquim significava sobrevivência. Quando chegou em casa, foi recebido por sua esposa Maria, que correu para fora ao ouvir o ranger da carroça. Ao ver o cavalo, estacou. Os olhos se arregalaram. Joaquim, você gastou nosso último dinheiro nisso? Nesse animal doente? A voz dela misturava espanto, medo e frustração. Joaquim desceu calmamente e respondeu com um simples olhar. Aquele olhar de quem carrega fé no improvável. Ele merece uma chance, Maria, assim como a gente. Sem mais palavras, ele conduziu o cavalo para um pequeno curral improvisado com restos de madeira, onde havia um abrigo coberto de palha. O cavalo foi batizado de Esperança, não apenas por simbolismo, mas porque aquele nome parecia encaixar-se perfeitamente em sua nova realidade. Joaquim tratava a Esperança com um carinho meticuloso. Todas as manhãs, antes do sol subir completamente, ele colhia o melhor capim que encontrava, misturava com a aveia que guardava a contragosto e limpava a água com esmero. Com um pano aquecido e um pouco de óleo de andiroba, massageava a perna, ferida do cavalo, falando palavras gentis enquanto fazia o gesto. Nos primeiros dias, Esperança quase não se movia. Reagia pouco, comia devagar e sequer relinchava. Chorava de dor em silêncio e por vezes parecia desistir de lutar. Mas Joaquim não desistia. Todas as noites, ele se debruçava sobre livros antigos emprestados de um vizinho que fora veterinário, aprendendo sobre alimentação, tratamento de feridas, técnicas de fortalecimento muscular. Com galões de água, troncos e cordas, improvisava exercícios para estimular os movimentos do cavalo. As semanas passaram, e junto com elas pequenas vitórias começaram a surgir. Esperança passou a levantar a cabeça com mais frequência. Seus olhos tinham mais brilho. Começou a andar curtos trajetos, depois trotes leves. Joaquim sorria como quem assistia a um milagre em tempo real. Os vizinhos antes céticos agora paravam na cerca para observar. Não é que o bicho tá melhorando? Diziam, ainda com certo ar de dúvida. Outros, mais cínicos, ainda zombavam. Esse cavalo nunca vai correr. Isso é perda de tempo, serve no máximo para enfeite. Mas Joaquim não se importava. Não treinava Esperança para vencer corridas. Queria apenas devolver-lhe a dignidade. No fundo sabia que aquele processo o curava também. Pois ao cuidar do cavalo, reerguia também seu próprio espírito. Resgatava a fé, recuperava algo que o tempo e a vida dura quase haviam destruído. A esperança. O sol mal havia despontado no horizonte quando Joaquim, como de costume, saiu de casa com um balde d'água fresca e um punhado de milho. O curral ainda estava envolto por uma névoa fina, e o ar da manhã trazia um frio leve, daqueles que fazem a alma lembrar que está viva. Esperança já estava em pé, relinchando baixinho, como se soubesse que aquele seria mais um dia de cuidado e treino. Joaquim sorriu. Já não era o mesmo cavalo derrotado que comprara meses atrás. Ainda mancava levemente, mas seus músculos começavam a desenhar-se sob a pele e seus olhos, outrora apagados, agora cintilavam com vida. Enquanto limpava os cascos de Esperança, Joaquim percebeu uma marca sob o pelo castanho claro da coxa traseira direita. Era algo que sempre estivera ali, mas agora, com a pelagem mais saudável e menos densa, tornara-se visível. Ele esfregou suavemente com um pano úmido e o que viu o deixou intrigado. Uma cicatriz em forma de meia-lua, profunda e simétrica. Ficou alguns segundos em silêncio, observando-a com atenção. Aquela marca não era resultado de um simples acidente. Era antiga, quase ritualística. No mesmo dia, Joaquim decidiu buscar a ajuda do velho Tonho, um vizinho de longa data que,
Apesar da idade avançada e do reumatismo que o forçava a caminhar apoiado num cajado de madeira, ainda era uma enciclopédia viva sobre cavalos. Tonho fora, décadas atrás, juiz de competições importantes, criador renomado e um verdadeiro conhecedor das linhagens mais valiosas do país. Ao ver Esperança, Tonho coçou a barba rala e arqueou uma sobrancelha. Pediu para Joaquim conduzir o cavalo até a luz do sol. Quando seus olhos pousaram sobre a marca na coxa, seu semblante mudou. O olhar, antes curioso, tornou-se espantado. Agachou-se com dificuldade, tocou a cicatriz e murmurou algo como impossível. Em seguida, levantou-se devagar e, com um tom de voz mais grave, disse: esse cavalo, essa marca, é do Aras Monte Azul. Eu conheço bem, é a marca do Ventania. Joaquim franziu o senho. Ventania, repetiu. Tonho assentiu com a cabeça, os olhos brilhando de emoção. Ventania foi o maior cavalo de corrida do país, ganhador de 4 grandes prêmios nacionais, uma lenda viva. Essa marca era usada nos descendentes diretos da linhagem dele, todos registrados. Só criadores muito seletos tinham acesso a essa genética. Mas esse Aras pegou fogo há uns bons anos. Um incêndio terrível. Muitos cavalos morreram, outros fugiram. E alguns sumiram sem deixar rastro. O coração de Joaquim acelerou. Olhou para a Esperança com olhos renovados. O que antes era apenas um animal resgatado e desacreditado, agora poderia ser um puro sangue de linhagem campeã. A cicatriz, longe de ser apenas uma marca de sofrimento, era um selo de nobreza. Tonho continuou explicando que, na confusão após o incêndio, algumas potras prenhas haviam sido dadas como mortas, mas muitos animais haviam sido levados por oportunistas, vendidos clandestinamente ou simplesmente abandonados. Esse cavalo pode ter sido fruto de uma dessas histórias. Pode ter vagado de mão em mão até parar no meio do nada, esquecido, até cair nas suas. A revelação caiu sobre Joaquim como um raio, não apenas pelo valor genético ou potencial de corrida do animal, mas pelo simbolismo. Ele havia apostado no que ninguém quis, havia visto valor onde só havia desprezo. E agora, descobria que aquele animal carregava sangue nobre, herança de um passado glorioso apagado pelo descaso e pela tragédia. A notícia começou a se espalhar discretamente entre os vizinhos, como sussurros levados pelo vento. Alguns dos fazendeiros que haviam zombado de Joaquim no leilão passaram a fazer visitas disfarçadas de cortesia. Chegavam com sorrisos forçados, elogiando o animal, oferecendo negócios. Um chegou a dizer: "Dou o dobro do que você pagou nele. Que tal?" Joaquim recusou a todos, com firmeza, mas sem arrogância. "Esse cavalo tem uma dívida comigo, e eu com ele não irei vender." A cada dia que passava, Joaquim se sentia mais certo de que aquela escolha havia sido guiada por algo maior. Mais do que um cavalo, Esperança era símbolo de tudo aquilo que é rejeitado, mas tem valor. E agora, mais do que nunca, ele sabia que havia feito a escolha certa. O que antes era apenas sobrevivência, agora se tornava destino. A notícia da origem nobre de Esperança espalhou-se rápido como fogo em capim seco. De boca em boca, a história do cavalo esquecido, que talvez fosse descendente do lendário Ventania, ganhou força. Mas Joaquim continuava o mesmo, calado, concentrado, fiel à rotina de treinos e cuidados. O que para os outros era apenas uma história curiosa, para ele era destino. Foi em uma manhã de céu limpo que Joaquim recebeu uma visita inesperada. Um rapaz de paletó claro, cabelos bem penteados e um tablet na mão, desceu de uma caminhonete reluzente. Apresentou-se como Rafael, organizador do Circuito do Interior, uma série de pequenas corridas organizadas em cidades do sertão, que vinha crescendo em prestígio e público. Disse ter ouvido falar de Esperança e o convidou com gentileza a participar da etapa local. "Não precisa ganhar, seu Joaquim, só aparecer já vai chamar atenção." "Vai que surpreende, né?" Joaquim hesitou.
Não por medo do fracasso, mas por respeito ao tempo. Não queria apressar um processo que havia sido tão cuidadosamente construído. Mas naquela noite, ao conversar com Maria, à mesa simples da cozinha, ela segurou sua mão e disse com doçura: "Você e esse cavalo já foram longe demais para recuar agora. Se ele nasceu para correr, que corra." E assim, com a alma repleta de receios e coragem ao mesmo tempo, Joaquim decidiu que era a hora. Nos dias que antecederam a corrida, Esperança foi tratado como um verdadeiro atleta. Joaquim ajustou a alimentação, diminuiu os treinos pesados e passou a caminhar com o cavalo sob a luz do entardecer, falando baixinho, como se cada palavra o preparasse mais que qualquer exercício. O animal já não era o mesmo. Musculatura definida pelo brilhante passo firme, mas, principalmente, olhar atento, cheio de vida. Chegado o dia da corrida, a cidade estava em festa. Barracas de milho, algodão doce e som alto davam um ar quase carnavalesco ao pequeno hipódromo improvisado. Os outros competidores traziam cavalos robustos, equipados com selas modernas, montados por jockeys profissionais. Quando Joaquim apareceu com seu chapéu de palha, calça puída e Esperança a trote leve, houve um silêncio breve. Mas já não era um silêncio de deboche. Era de curiosidade, de expectativa. A largada seria simples: 3 voltas em uma pista, de barro batido sob o sol escaldante. Quando os portões se abriram, os cavalos dispararam com a força de trovões. Esperança saiu mais lento, comedidamente, como se estudasse o terreno. Nos primeiros minutos parecia que ficaria para trás. A poeira dos outros encobria sua visão, e os comentários recomeçaram nas arquibancadas. "É bonitinho, mas fraco." Foi então que Joaquim, montado com firmeza mas leveza, inclinou-se para a frente e murmurou: "Agora, meu amigo, é só nós dois." Como se entendesse, Esperança começou a acelerar, primeiro devagar, depois em ritmo constante. Não era um disparo desesperado. Era preciso, cadenciado, como quem sabe o que faz. Passou 1, 2 cavalos. Na segunda volta, já estava em quarto. Os olhos do público começaram a se arregalar. Na última curva da terceira volta, o impossível aconteceu. Com um impulso que veio das entranhas da terra ou do fundo da alma, Esperança tomou a liderança. O som do público era ensurdecedor. Crianças gritavam, velhos tiravam o chapéu, e até os adversários, ao cruzar a linha de chegada, aplaudiram. Esperança vencera, não por sorte, mas por coragem, por persistência. Quando Joaquim desceu do cavalo, não houve arrogância, apenas lágrimas. O velho Tonho, que assistia de longe com os olhos marejados, resumiu em uma frase: "Esse cavalo não correu para ganhar, correu para provar que nunca devia ter sido esquecido." Naquele dia, mais que uma vitória esportiva, foi celebrada uma vitória humana. De todos os que um dia foram descartados, desacreditados, deixados de lado, Esperança tornou-se símbolo de resistência, e Joaquim, herói improvável de uma geração esquecida. Mas essa era só a primeira corrida. A vitória de Esperança ecoou como um trovão manso por toda a região. Na manhã seguinte à corrida, Joaquim acordou cedo como de costume, mas encontrou algo diferente na porteira do sítio. Uma caminhonete preta luxuosa e um homem de terno claro segurando uma maleta de couro. Era um dos empresários que estiveram no leilão meses antes. Um daqueles que riram ao ver o cavalo manco ser comprado por uma ninharia. O homem desceu com um sorriso ensaiado e ofereceu um aperto de mão a Joaquim, que o recebeu com educação, embora já desconfiasse das intenções. Sem rodeios, o visitante abriu a maleta. Uma proposta milionária para comprar Esperança. 100 mil agora, mais contrato vitalício de imagem. Poderá comprar 10 sítios como este. Diga apenas sim. Joaquim ficou em silêncio por um momento, observando ao longe Esperança, pastando sob o sol da manhã. A brisa balançando sua crina como se fosse um estandarte de vitória. Ele se virou com calma para o homem e disse: "Dinheiro compra muita coisa, mas não compra história.
Esse cavalo não é mercadoria. Ele é parte da minha vida. Ele me ensinou mais do que qualquer livro, qualquer doutor. Ele me deu coragem quando eu não tinha mais. E por isso não está à venda. Não por esse preço. Nem por nenhum. O empresário tentou argumentar, aumentou a oferta, apelou para o futuro da família de Joaquim, mas tudo em vão. O fazendeiro continuou firme, com os olhos serenos de quem já havia tomado sua decisão muito antes da proposta surgir. Por fim, o homem recolheu a maleta e foi embora sem entender como alguém podia rejeitar tamanha fortuna. Na varanda, Maria observava tudo, e ao ver Joaquim retornar, o abraçou sem dizer uma palavra. Não precisavam falar. Eles sabiam o valor real do que tinham construído. Não era o dinheiro, era o vínculo, era o propósito. Naquela noite, Joaquim escreveu algumas anotações num caderno velho, sobre o valor da dignidade, sobre o que realmente importa quando tudo parece perdido, e sobre como um cavalo ferido havia reacendido a chama da esperança em mais de uma alma. O mundo podia seguir oferecendo cifrões, mas o que ele tinha agora era muito maior. Tinha respeito, tinha legado, tinha paz. O tempo passou, mas a história de Joaquim e Esperança não se apagou. Pelo contrário, ela cresceu, se espalhou, transformou. O sítio simples, que antes vivia em dificuldades, tornou-se um símbolo de renascimento e superação. Visitas começaram a chegar de todos os cantos do país. Crianças vinham para conhecer o cavalo das reportagens. Veterinários, estudantes e amantes dos animais vinham para aprender com Joaquim, observar suas práticas, entender sua filosofia. Joaquim, porém, permaneceu o mesmo. Continuava acordando antes do sol, cuidando de cada detalhe do sítio, alimentando os animais com as próprias mãos, limpando o estábulo com o mesmo afinco de antes. A única diferença era que agora ele não estava sozinho. Jovens da região, antes sem perspectiva, encontraram no local um espaço para aprender e crescer. Joaquim criou, com a ajuda de doações e do apoio de algumas universidades, um pequeno centro de recuperação de animais, onde ensinava tudo o que sabia, com paciência e sabedoria. Esperança, por sua vez, tornou-se mentor dos novos cavalos resgatados. Era como se sua presença acalmasse os recém-chegados. Andava livre pelos campos, forte e sereno, como se soubesse que seu propósito ia além de qualquer competição. Não precisava mais provar nada. Sua história falava por si. Em um evento solene na cidade, Joaquim foi homenageado com uma medalha de mérito ao desenvolvimento rural e bem-estar animal. Discurso após discurso exaltava sua coragem e compaixão. Mas, ao subir ao palco, Joaquim manteve a simplicidade de sempre. Olhou para a plateia e disse: "Tudo isso começou com um cavalo machucado e uma escolha: acreditar. Acreditar quando ninguém mais via valor. Se vocês levarem algo daqui, levem isso. Às vezes, o que o mundo descarta é justamente o que tem mais força para mudar tudo." A plateia aplaudiu de pé. Lá no fundo do auditório, Maria enxugava uma lágrima silenciosa. E no campo, longe do barulho e da pompa, Esperança corria sob o céu aberto, como uma lenda viva, lembrando a todos que não se mede grandeza pelo brilho da aparência, mas pela luz que nasce da perseverança. O que começou como uma simples curiosidade rural, com o tempo, tornou-se um movimento regional. A história de Joaquim e Esperança ecoava não apenas entre fazendeiros e criadores de cavalos, mas chegava também aos centros urbanos, onde pessoas, desacostumadas com o campo, se viam tocadas por aquela narrativa de superação. Programas de televisão, reportagens de revista e até documentários começaram a visitar o pequeno sítio, registrando com encanto a rotina de Joaquim e seu cavalo símbolo de resistência. Mas, como acontece com tudo que brilha, a inveja também despertou. Nos bastidores, alguns dos fazendeiros mais tradicionais e influentes da região observavam com desconfiança o crescimento daquele homem simples. Joaquim, que até pouco tempo era motivo de piada,
Agora era procurado por autoridades, citado em conferências e homenageado em eventos. Muitos viam ali uma ameaça à estrutura de poder que haviam mantido por gerações. Entre eles, destacava-se o nome de Dr. Anselmo, proprietário do Aras Vale Real. Um homem conhecido pela rigidez nos negócios, pela ambição desmedida e pela aversão à ideia de que um camponês de chinelo pudesse receber mais reconhecimento do que ele. Dr. Anselmo iniciou discretamente sua campanha de sabotagem. Primeiro, com comentários desdenhosos em reuniões de criadores, depois com articulações mais concretas. Utilizando seus contatos políticos, pressionou órgãos ambientais e fiscais a investigarem o sítio de Joaquim, alegando irregularidades e falta de licenciamento. As primeiras intimações chegaram como socos no estômago. Joaquim, que mal entendia a linguagem burocrática, ficou em silêncio ao ler os papéis. Maria, aflita, sentou-se à mesa da cozinha e começou a chorar baixinho. Mas ao invés de se entregar, Joaquim agiu. Reuniu-se com os jovens que o ajudavam, conversou com os voluntários, buscou orientação com um advogado aposentado da cidade vizinha que havia se emocionado com sua história. Criou-se uma rede de apoio. O que era antes apenas admiração, agora tornava-se ação concreta. Em poucos dias, a campanha Todos por Esperança surgiu nas redes sociais e viralizou. Artistas se manifestaram, ONGs de bem-estar animal se envolveram, e o nome de Joaquim tornou-se símbolo de resistência contra o elitismo e o abuso de poder. A comunidade se uniu de uma forma nunca vista. Mutirões foram organizados para melhorar a estrutura do sítio, as doações dobraram, e uma equipe de profissionais se ofereceu para regularizar cada detalhe. No fim das contas, Dr. Anselmo não apenas falhou em seu plano como assistiu, impotente, a um homem humilde transformar perseguição em progresso. Algumas semanas após o fim das investidas de Anselmo, uma carta elegante, carimbada com o selo da Confederação Nacional de Corridas Rurais, chegou ao sítio. Joaquim demorou a entender seu conteúdo por completo. O convite era para participar, ao lado de Esperança, de uma corrida especial promovida no maior evento agropecuário do país, em Brasília. Seria uma competição com transmissão nacional, reunindo os cavalos mais bem treinados, jockeys renomados e aras de prestígio. Não era apenas uma corrida, era um espetáculo. Joaquim sentou-se no batente da varanda com a carta nas mãos e os olhos perdidos no horizonte. Sabia o que aquele convite representava. Era uma chance de mostrar ao Brasil inteiro que Esperança era mais do que um símbolo, mas também era um risco. O cavalo já não era jovem, e Joaquim temia exigir mais do que ele podia oferecer. A última corrida, meses antes, já havia sido um milagre. Pediria outro? À noite, após o jantar simples de sempre, Joaquim leu a carta, em voz alta para Maria. Ela escutou em silêncio, e ao fim segurou a mão dele com firmeza. Joaquim, esse cavalo correu com dor, com cicatriz, com desdém nas costas, e mesmo assim venceu. Agora ele vai correr com o país inteiro, torcendo por ele. Se tem uma hora de ir, é essa. Joaquim não respondeu, mas seus olhos marejados diziam tudo. Nos dias seguintes, o sítio virou um centro de preparação. Veterinários voluntários retornaram, agora com exames mais precisos. Um treinador aposentado, famoso no passado, veio da capital para ajudar. As crianças da região pintaram faixas com frases de apoio, e Esperança, talvez percebendo a movimentação, começou a se mover com um vigor especial. Trotava com entusiasmo, relinchava mais alto, como se dissesse: "Estou pronto." Mas nada era feito com pressa. Joaquim, mais do que ninguém, conhecia os limites do cavalo. Cada passo era medido, cada descanso respeitado. A confiança entre os dois era tão grande que bastava um olhar para entender o tempo certo de parar ou continuar. Eles não treinavam apenas o corpo, treinavam o espírito. Preparavam-se não para vencer, mas para honrar tudo o que haviam vivido até ali. A chegada à capital foi um choque de realidades.
Caminhões luxuosos traziam os cavalos mais caros do país. Cada box no estábulo do evento parecia uma suíte de hotel. Jockeys vestiam uniformes brilhantes com logotipos de patrocinadores. A imprensa circulava com câmeras, drones e microfones. E ali, no meio de toda aquela grandiosidade, desceu Joaquim, com sua camisa de linho clara, chapéu de palha amassado e um olhar sereno. Esperança desceu da caminhonete puxado por Joaquim, com uma corda simples. Silêncio. Todos se viraram. Alguns cochicharam. Mas havia algo naquele cavalo que impunha respeito. Mesmo sem armaduras nem enfeites, havia nobreza em sua postura. Era a força bruta da simplicidade. A corrida foi anunciada com grande alarde. Seriam 2 voltas em uma pista, de terra tratada, sob o olhar de milhares de espectadores. Entre os participantes destacava-se o favorito. Soberano, um garanhão imponente, preto como carvão, musculoso como uma escultura viva. Pertencia a ninguém menos que Dr. Anselmo. Era, claro, aquele não seria apenas um desafio esportivo. Era pessoal, a largada foi emocionante. Os cavalos partiram com fúria como flechas lançadas. Soberano tomou a dianteira com facilidade. Esperança manteve-se no meio do pelotão. Joaquim não forçava. Sabia que cada curva era estratégica. A multidão torcia, mas muitos já davam a vitória como certa para o aras mais famoso. Na segunda volta, algo mudou. Esperança, como se esperasse o momento exato, começou a avançar. Primeiro passou um cavalo, depois outro. Na curva final, ultrapassou o segundo colocado. Soberano ainda liderava, mas sua respiração era ofegante. Esperança, ao contrário, parecia impulsionado por algo invisível, maior do que o próprio corpo. Na reta final, lado a lado, os 2 cavalos correram como raios. O público em pé, câmeras tentando capturar cada movimento. Um último impulso, e cruzaram juntos a linha de chegada. Empate. Não houve vaia, não houve dúvida. Houve comoção. A multidão aplaudiu de pé. O jornalista narrador resumiu: Esperança não venceu sozinho. Ele dividiu a vitória com todos que já foram desacreditados. Os dias que se seguiram à corrida foram de puro encantamento. Notícias, entrevistas, homenagens. A história de Esperança e Joaquim virou manchete em jornais de todos os cantos do país. Telejornais destacavam a emoção da corrida e a lição de humildade e persistência trazida por aquele homem do interior e seu cavalo resgatado. Redes sociais estavam tomadas por mensagens de apoio, vídeos da chegada lado a lado e trechos das palavras simples e sábias que Joaquim dizia com o coração aberto. Mas o que tocava as pessoas não era apenas a vitória ou o empate em si. Era tudo o que estava por trás dela. Era a luta silenciosa do pobre contra o poderoso, do desprezado contra o exaltado, da simplicidade contra a ostentação. Era o símbolo vivo de que o valor de uma alma não está no berço onde ela nasce, mas na coragem com que ela escolhe viver. Ao retornar para casa, Joaquim foi recebido como um herói. As crianças da região tinham cartazes, a escola local preparou uma festa e os vizinhos fizeram questão de montar um corredor humano até o portão do sítio. Maria, com os olhos marejados, esperava com um abraço apertado e um sorriso que dizia mais que 1000 palavras. Esperança, mesmo exausto, parecia irradiar uma aura de orgulho. Sua caminhada era lenta, mas firme. Ele sabia que dali em diante, nunca mais seria apenas um cavalo. A repercussão do caso chegou também aos centros acadêmicos e projetos sociais. Universidades começaram a estudar o impacto emocional da história nas comunidades. Documentários foram produzidos, mas o mais especial de tudo foi o nascimento do projeto Cavalos e Corações, idealizado por Joaquim e um grupo de voluntários. A ideia era simples: resgatar animais abandonados e utilizá-los em terapias com crianças, idosos e pessoas com deficiência. A figura de Esperança se tornava um elo entre o cuidado animal
e a cura emocional de pessoas em sofrimento. O sítio de Joaquim, antes limitado, passou a contar com uma estrutura nova, doada por apoiadores e construída com mão de obra da própria comunidade. Estábulos, uma pequena arena, alojamentos para visitantes e uma escola rural começaram a surgir. Mas tudo com um detalhe importante: sem luxo, sem vaidade. Tudo com a essência que sempre guiou aquele homem. Servir. Dr. Anselmo, por sua vez, sumiu do cenário. Após a corrida, tentou contestar o resultado e exigir revisão da confederação, mas foi publicamente repreendido. Sua imagem ficou arranhada e muitos de seus patrocinadores se afastaram. Alguns dizem que vendeu parte de seu aras e se retirou do mundo das corridas. Mas para Joaquim, isso não importava mais. Ele nunca correu para derrotar ninguém. Corria porque acreditava. Os anos passaram como sempre passam. A poeira das celebrações assentou e a vida seguiu seu curso. Joaquim, agora com os cabelos completamente brancos, caminhava com passos mais lentos, mas com os olhos ainda vivos. O sítio estava mais bonito do que nunca. A escola rural funcionava com dezenas de alunos. O projeto de terapia com cavalos já tinha ajudado centenas de pessoas. E Esperança, embora já não corresse, era visitado por crianças e admirado como um verdadeiro ancião do campo. Numa manhã fria de inverno, Joaquim acordou mais cedo que o costume. Vestiu sua velha camisa de linho, calçou as botas gastas e caminhou até o curral. Esperança estava ali, deitado sobre a palha. Respirava com calma, mas não se levantava mais com a mesma facilidade. Joaquim se aproximou, ajoelhou-se ao seu lado e colocou a testa na testa do cavalo. Ficaram assim em silêncio por longos minutos. Sem uma palavra ele entendeu. Era hora de descansar. Nos dias seguintes, Esperança partiu, sereno, cercado por amor e gratidão. Sua morte não foi triste, foi sagrada. Foi a partida de alguém que cumpriu tudo o que veio fazer neste mundo. E naquele mesmo campo em que um dia havia tropeçado, machucado e desacreditado, foi sepultado com honra. Uma pequena estátua foi colocada sobre a relva. Nela lia-se: Esperança, aquele que ensinou os homens a acreditar de novo. Joaquim continuou seu trabalho, agora com novos animais e novas histórias. Já não tinha mais a mesma força, mas tinha algo ainda maior. Um legado. Onde antes havia um campo abandonado, agora havia um centro de transformação. Onde antes havia um cavalo ferido, agora havia uma lembrança eterna de fé e superação. E até hoje, quando o vento sopra pelas colinas da pequena cidade, dizem que se ouve, ao longe, o trote de um cavalo. Não qualquer cavalo, mas de um que nasceu para correr contra o impossível. Se essa história te tocou, se inscreve para mais histórias como essa. E não se esqueça de ativar o sininho para o YouTube avisar quando tiver vídeos novos. Obrigado por ficar até o final. Nos vemos no próximo vídeo.